Olá, a paz do Senhor, estamos aqui começando mais um podcast O Testemunho. Na apresentação do presbítero Valdo Souza, nós estamos aqui para ir de encontro a você e você que nos assiste. Sejam todos bem-vindos a esse podcast que tem adentrado em lares e através do testemunho que os irmãos, as irmãs aqui têm falado de Jesus, a mudança que o Senhor tem realizado. Esse é o objetivo do podcast O Testemunho. Estamos direto aqui do estúdio Vasos Escolhidos e para nós é um privilégio estar neste dia recebendo a missionária e cantora Janaína. Eu gostaria de dizer para a missionária, seja bem-vindo, fique à vontade, nós estamos aqui para testificar a obra a qual Deus tem realizado através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Missionária Janaína, é um privilégio tê-la aqui. Fique à vontade. Muito obrigada, presbítero Valdo, né? Para mim é uma honra estar aqui, juntamente com meu esposo, né? Para dividir com vocês, né? A minha trajetória, a minha caminhada com o Senhor. Povo lindo, que a paz do Senhor Jesus possa estar no coração de cada um de vocês. Eu sou a cantora Janaína, tenho 4 filhos, o Murilo, meu dengo, tenho gêmeos, o Rick e o Gui, e a Melzinha, um beijo, corações da mamãe, né? E a minha trajetória é uma trajetória, hoje eu posso falar que linda, né? Que em meio ao processo, né? Nós nos transformamos em pessoas melhores, pessoas com testemunho para contar e para ajudar outras pessoas, né? É isso aí. Essa é a cantora e missionária Janaína. Igual eu falei, é um privilégio grande tê-la aqui. Pastor, o esposo dela, pastor Carlos, amigo meu, homem que tem nos ajudado na vigília dos vasos escolhidos ali. E também está aqui nos bastidores o meu amigo, Dr. Marco Antônio, presbítero da Igreja Remanescente da Última Geração, com a sua noiva também, a irmã Andréa. Também ali está a nossa produção, que está girando esta matéria para nós passarmos para vocês. A missionária, ela congrega na igreja. Nós somos do Evangelho Eterno, né? O nosso pastor presidente é o pastor Isaac Mônego, né? A sede fica lá no Jardim Olinda, em Campinas. E um beijo para vocês, pastor, pastora. Amamos muito vocês, somos muito gratos a Deus pela vida de vocês. Essa é a missionária e cantora Janaína, que veio hoje, recebeu o convite e disse: eis-me aqui, eu vou sim testificar de Jesus. E ela está conosco hoje aqui. Eu queria convidar você que acessa a página do YouTube, Facebook, Instagram. Está lá, acesse Vigília Vasos Escolhidos e lá você vai acompanhar esse projeto que Deus nos entregou, que é o projeto O Testemunho. E aqui só vem pessoas que para muitos aí fora não são conhecidas, não são renomadas. Nós somos os testemunhos anônimos, mas o testemunho que edifica, porque vem testificar de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então agora nós vamos conhecer, vamos ouvir o testemunho da missionária e cantora Janaína. Fique à vontade. Você é de Hortolândia mesmo, missionária? De Hortolândia. Nascido em Hortolândia, hortolandense pura? Nasci em Campinas, pastor. Ah, sim. Nasci em Campinas e moro aqui há 37 anos. Amém. 37 anos. Sim. Então conta para nós o que o Senhor Jesus está realizando, porque desde o primeiro momento a qual o Senhor nos chamou, nos escolheu, ele já começa a dar missões para nós, não é verdade? Sim. Então fica à vontade, missionária, o testemunho é seu. Obrigada. Com 6 anos de idade eu recebi uma promessa, né? Assim como o Senhor fez na vida de José, na vida de Abraão,
e na vida de todos aqueles que têm um projeto, uma promessa do Senhor. Ele lança a promessa, mas ele não nos fala o processo, né? Porque se ele falasse, eu ia falar, Senhor, muito obrigada, Deus abençoe, Deus abençoe, né? Não, não quero, mas não tem jeito. Quando o Senhor nos chama, é necessário passar pelo processo, né? Para que possamos vivenciar o projeto do Senhor. E o projeto do Senhor é dolorido. E assim como a palavra do Senhor fala, temos que ser fortes e corajosos, né? Porque os covardes e medrosos não conseguem. E eu costumo falar que realmente não fui eu quem escolhi o Senhor, mas o Senhor me escolheu. Nasci numa família muito amorosa, né? Meu pai, minha mãezinha, meus irmãos também muito carinhosos comigo. E fui crescendo. E eu tinha até um irmão, meu irmão mais velho, ele vai ver. Ele não suportava a minha voz, porque eu já sou assim, né? Com 37, imagina eu mais nova, né? E gritava e pulava. E ele falava, ai meu Deus, cala a boca, eu não suporto a sua voz. Só que aí hoje eu entendo que foi um processo, né? Porque hoje, para a glória de Deus, eu uso a minha voz para adorar, né? Então, eu vejo que sempre teve uma perseguição, né? E sempre me senti diferente no meio de todos os lugares que eu fosse, eu me sentia muito diferente, né? E fui indo assim, crescendo, né? Desde o ventre da minha mãe, ela na minha gestação, ela já sofreu muito. Sim. Inacreditável. Sofreu bastante, sentia muitas dores, até achava que eu ia nascer com problema. Problemas. E para a glória de Deus, nasci perfeita. E aos 5 anos, quase eu morri, né? O médico não sabe explicar, mas falou que eu tava querendo uma boneca. E eu quase morri, saía sangue, né? E o médico não achava o problema. E aí minha mãe levou na benzedeira e já comprou a boneca e só que para a glória de Deus eu fui curada, né? Estou aqui para a glória de Deus. E aos 12 eu perdi meu pai. E para mim foi um baque muito grande, porque eu era muito apegada ao meu pai, muito apegada. Um pai muito carinhoso, um pai muito atencioso, um ótimo pai, um excelente marido, né? Um caráter impecável, né? E perdi meu pai. E dali pra cá eu emagreci, já comecei a ter problemas de perder pessoas, né? E fui indo, cresci, né? Tendo algumas perseguiçõezinhas, sim, na escola, pelo fato de ser muito magra, né? Já me sentia meio estranha. E aos 16 anos, na igreja, eu era da igreja quadrangular, entrei no louvor aos 14 anos, para a glória de Deus. Quando eu entrei no louvor, na quadrangular, o meu líder de louvor, pastor Marcelo, os amo demais, ele, a esposa dele, os filhos, vi crescendo, vi na barriga da mãe. Ele olhou para mim e falou assim, Janaína, quando você for cantar, você canta bem longe do microfone porque você desafina demais. Ele falou exatamente isso para mim. E eu, com 14 anos, cheguei em casa, falei, ai, Senhor, por favor, deixa a minha voz grossa, que a minha voz era extremamente fina, né? Extremamente aguda. Só que eu não tinha noção né? De nada. Eu queria adorar, só queria adorar. Eu não tinha, né, noção. E o Senhor, ele começou a moldar a minha voz. Ele começou a mudar. É aguda, mas não é tanto, graças a Deus, né? Sim. E de lá pra cá, né, louvei ao Senhor. E inacreditavelmente, triste, né, falar, mas na igreja tem muita competição. E eu costumo falar para meu esposo, eu não tô para competir com ninguém, eu quero adorar. Eu quero fechar os olhos e adorar. Somente isso.
Sim. Nunca tive o intuito de cantar nas igrejas, nunca passou pela minha mente essas coisas. Eu sempre quis adorar. Deixa adorar, eu quero adorar, né? E assim começou as perseguições normais, né? De todo cristão, ainda mais um adorador, né? E aos 16 anos conheci o pai dos meus filhos. Um mês antes de fazer 17, com um mês de gestação. Meu filho nasceu dia 29 de junho, 29 de julho é o meu aniversário, né? Então foi 2 meses, né, nessa trajetória aí. E eu tive depressão aos 17 anos, depressão profunda mesmo, de arrancar cabelo. Eu arrancava Mas cabelo. então o processo seu começa aos 14 anos, você agora já está numa igreja evangélica. Isso. E seus familiares? Meus familiares também. Já Meu está. pai que levou a gente para a igreja quadrangular. Sim. Conhecer Jesus. E aí você com 14 entra para o louvor, que Sim. o louvor da igreja, a igreja deles é Todos. top. Top. Aprendi demais da conta. Demais. E diz uma coisa, 12 para 14 anos, você já está na igreja, Sim. agora na pré-adolescência, para jovem, né? Mas prematura assim, já vai casando com 16 para 17 Sim. anos, já estava namorando, engatou, porque na igreja é assim, né, pastores? Mas eu acho que vem da tradição desde os judeus, né? A história dos judeus diz que o judeu ia lá, escolhia a filha do fulano, pagava por ela e dizia que queria casar, e para eles não tinha idade. A menina, até hoje é assim, né, presbítero Mário? E você, com 16 para 17 anos, antes engravidou, né? É isso que a missionária está falando, e casa, logo em seguida já tem depressão. É porque também existe muito pós-parto. Tem mulheres que sofrem de depressão pós-parto, né? Não foi o pós-parto, não, foi outros acontecimentos. Foi pós-casamento mesmo. Sim, então o que acontece? Agora você vai trilhar na igreja como uma moça ainda, uma jovem de 16 para 17 anos, casada e mãe do primeiro filho. Uhum. E o que acontece aí logo após? Né? E suportando as críticas, as falações, os mal-olhados, né? Porque, infelizmente, é assim, né? As pessoas não entendem que nós estamos num processo, como Jeremias, como o Senhor olhou para ele e falou, Jeremias, desce a casa do oleiro que eu quero falar contigo. E as pessoas não entendem que todos nós estamos num processo, né? E eu costumo pensar que o cristão, a diferença do cristão para o ímpio é que todos nós somos pecadores. O Senhor Jesus morreu, ressuscitou para que tivéssemos a salvação, mas a diferença é que nós todos os dias reconhecemos que sem Deus nós não podemos fazer nada e reconhecemos que nós somos tão fracos que precisamos de um Deus grandioso. E é por isso que estamos buscando Ele, né? Sim. Mas você, dentro do seu testemunho, você poderia trazer uma afirmativa assim. Eu vou te dar uma base bíblica para que você possa entender. Sim. Você se acha hoje ainda, desde dos seus 14, aí onde aprontou, que engravidou e já casou, mas dentro da igreja houve a aceitação de uma parte e outros não aceitam, que é aqueles que... Como os fariseus, como os doutores da lei, eles querem condenar, sendo que eles entendem mais da lei, mas não entendem da salvação. A Bíblia diz, quando Jesus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, logo depois que ele fala que que Saulo tem um encontro com ele, e ele diz que ele seria perseguido por causa do Evangelho. Sim. Então, você, eu, os demais irmãos que aqui nos acompanham, hoje a gente sofre a perseguição, talvez não uma perseguição que venha nos trazer... dano físico. Isso, mas mental. Sim. Então, vamos lá na depressão. O que acontece
a moça ainda Janaína Sim, entra em estado de depressão e para vencê-la. isso. Eu entrei em um estado de depressão, né? Pelo fato de ter mudado drasticamente a minha realidade, né? Uma pessoa que foi criada numa casa com, com extremos carinhos, né? Extremas demonstrações de amor, de afeto, né? E ir para uma casa que não tinha nada disso, né? Que não tinha atenção, que não tinha amor, não tinha nada, né? E foi bem difícil. E aceitar também, né? Saber lidar também, né? Com tudo, mudou tudo, né? Foi uma metamorfose imensa que eu passei, né? Eu passei da fase de adolescente para adulto. Direto. Mudou terrivelmente a minha vida, né? Passei por luta dentro de casa, né? Aí vem as questões espirituais também, né? Fora a perseguição da igreja, os mal-olhares, né? E tendo que passar. E eu sou uma pessoa que eu não consigo transparecer. Para mim chegar ao ponto de transparecer, tem que ter passado bastante do limite, né? Aí eu fui indo, né? E teve uma fase da vida que eu tava tão assim que eu cheguei dentro da igreja, numa escola bíblica, quase que pedir socorro e falar na frente de todo mundo, né? Eu quero deixar para vocês, não façam isso. Entra no seu quarto, fecha sua porta e vai falar para Jesus, porque só ele pode te ajudar. A igreja não pode te ajudar, ela vai te julgar, ela vai te massacrar, né? Acabei fazendo isso e engravidei dos gêmeos, né? Fiquei imensa, né? E aos 21 anos eu engravidei dos gêmeos. Só que nesse processo de depressão eu comecei a tomar remédios. Com 17 eu comecei a tomar remédios já. Sim. Comecei a tomar remédios e fiquei tomando remédio 5 anos. Tive os gêmeos aí, né? E depois da gestação não foi depois, foi antes, isso mesmo. Antes da gestação dos gêmeos, eu fui ao médico e fui num alergista. Eu desenvolvi dermatite atópica pela depressão. E o médico falou que o corpo, para não falecer, Sim. desenvolveu essa alergia como forma de defesa. E eu tive bilhares de alergia. Inclusive até, né, hoje é uma luta constante quem teve depressão, né? E depressão não é frescura, depressão é vários fatores, né, psicológicos, né, cientificamente falando. Mas isso não é o foco agora, né? E eu ouvi isso da pessoa que devia cuidar de mim. Nossa, se ela é desse jeito, maquiada, imagina assim, ele viu que eu tinha alergia de shampoo, de sabão em pó, de várias coisas, de maquiagem, né? E aquilo me marcou de uma maneira tão grande, tão terrível, que eu cheguei em casa e falei, Senhor, a partir de hoje, Senhor, eu sei que eu não tenho uma beleza que eu gostaria de ter, uma beleza estética, mas eu quero que a partir de hoje, quem olhar pra mim veja a tua beleza, né? E eu posso contemplar isso hoje, porque eu vejo que a beleza de Cristo, né, que é a verdadeira beleza, e eu vejo que ela está sobre minha vida. Sim. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E fui indo, tive os gêmeos, né, e sofrendo todo tipo de abuso psicológico que vocês imaginar. Todo tipo de abuso psicológico, Dentro né? da própria casa. Dentro da própria casa. E a perseguição de alguns não Ixi, crentes. foi terrível. Terrível. Imagina. Né? E as crianças crescendo, eu creio que... E meus filhos são as coisas mais lindas, muito carinhosos. E eles vieram realmente para acalentar, para abraçar a minha alma. É o carinho de Deus na minha vida, é a vida dos meus 4 filhos. Sim.
Meu filho mais velho é um charme, é um doce, me ajudou com os bebês, com os gêmeos, e os gêmeos também muito carinhosos, né? Depois de... Eu tive meu filho mais velho, depois de 3 anos tive os gêmeos, aí, né? Aí eu comecei a distrair. Meus filhos veio pra realmente eu esquecer um pouquinho de mim, Sim. cuidar deles. Aí depois de 5 anos eu tive a Melzinha. E só que eu tava dessa maneira dentro da igreja, buscando em Deus, fazendo campanha, fazendo propósito, né? Fazendo todo tipo de o que eu podia fazer, eu fiz para buscar, né, uma libertação, buscar, né, é, viver o que o Senhor quer, né? Porque eu entendo que o Senhor, ele odeia o divórcio, Sim. né? E com a nossa, né, com o segmento da igreja é inaceitável, né? Inclusive, até na minha concepção é inaceitável. Quem quer se divorciar com 4 filhos? E aí você já está num processo Ele era evangélico Era. também, Uhum. mas aí havia esse processo que dentro da igreja era uma pessoa, dentro do lar era diferente. Sim, E nisso você já vai pensando que não que vai Deus dar não me mais ama. certo, É, não, vamos separar. isso, eu não pensava. Não. Não, até então E como não. que chega ao ponto de Aí foi haver um indo, né? divórcio? Aí na gestação da minha filha eu sofri uma calúnia, né? Uma calúnia muito séria, que só depois eu descobri o que era. E a pessoa chegou a falar assim, ó, se nascer moreninho, eu não vou registrar, só que eu não sabia o que era. Porque eu sempre fui muito assim, né? Eu nem ligava muito para as coisas. Depois que eu tive a minha filhinha, que eu fui saber, né? Que achava que eu tinha, né, traído, né? E ela nasceu branquinha, tanto que ela é a mais clarinha, nasceu com os olhos azuis e foi, né? Sim. Agora tá cor de mel. E aí foi um baque pior. Depois na gestação da minha filha, né? Ele começou a maltratar tanto que eu desenvolvi para piorar a síndrome do pânico. Todos os dias, até às 6 horas, eu ficava bem. Dava 6 horas, a hora de chegar em casa, eu começava a entrar em pânico. Pânico mesmo, né? E eu pegava o carro com as 4 crianças e ia pro shopping, porque eu ia ficar no ar-condicionado, né? E ficava lá no ar-condicionado todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. E de madrugada, com falta de ar, ia pro postinho, né? Sempre sozinha, né? As pessoas, né? E foi o que piorou a minha situação. E aos 31 anos, eu mesmo falei, não dá mais, que eu tava ficando louca. Mas me fala uma coisa, dentro desse processo todinho que a missionária estava passando, não chegou um momento, um aconselhamento pastoral entre Não, você, em nenhum momento, não, ninguém veio, mas não. em nenhum um momento você chega a seus pastores, Falei. olha, eu estou passando por isso. E o pior de tudo é falar, vai orar, né? E a gente ora muito. Faz campanhas, vários anos de campanhas. Minha mãe orando, fazendo campanha. Tem coisa, eu costumo falar, missionária, que é assim, tem coisas que Jesus ele vai fazer nas nossas vidas. Eu já passei por esse processo também, já fiz acompanhamento de outros casais que passam por esse processo. Você que nos acompanha, que é pastor presidente de igreja grande, igreja que tem subcongregação, mas aqui nós estamos ouvindo o testemunho de uma missionária, cantora de Jesus, e até eu compartilhando com você, que nós esquecemos de preparar pessoas. Para quem não sabe, eu estudei psicologia em cima de um processo que eu passei. Não vou citar o nome da igreja, nem o ministério, mas quem me conhece sabe onde foi que eu passei o processo. Eu passei por um processo semelhante. Sabe por quê? Porque eu vejo assim, a maioria das igrejas, principalmente as grandes, de ministério grande, elas não dão preparo. Que sentido eu posso falar?
para que os pastores, eu vou dar um exemplo aqui porque eu sei, as igrejas batistas e as igrejas presbiterianas, ela tem no rol da hierarquia deles pastores que têm que ter curso, têm que ser formados em psicologia. E eu enfrentei esse processo. Quando o inimigo quis me pegar por causa de muita pressão, estresse, veio querer desencadear em mim uma depressão. E ali eu me senti querendo buscar ajuda de pastores, mas os pastores não estavam preparados para trazer um aconselhamento espiritual. Nós somos aconselhados a todo momento, mas ele não trazia essa parte psicológica. Então eu estudei um pouco de psicologia, não sou formado em psicologia, mas estudei em cima do processo que eu tive. E por um período que eu não era casado, quando me chamavam para pregar em culto de família, ou fazer alguma visita com famílias, eu pedia perdão para Deus e dizia, eu não vou, porque eu não tenho a estrutura agora de ter uma varoa do meu lado para me aconselhar esse casal nesse sentido. Então eu acho e vejo errôneo nos ministérios isso. Não tem, a maioria dos pastores, nós não estamos mais na década lá de quando surge o Evangelho, o Pentecoste, lá da Rua Azusa, em Belém do Pará, que era pelo impulso e direcionado pelo Espírito Santo, tudo acontecia. Mas hoje nós temos muito caso conjugal, caso de pedofilia, e dentre outros casos dentro da igreja, que os pastores não estão preparados para tratar aquilo. Sim. Então, isso é grave. Então, o que acontece? Você está ali e o pastor está aconselhando, vai orar, vai jejuar, vai ler Bíblia. Então, isso machuca bastante. Essa colocação que a missionária fez, eu também passei. Então, eu sou uma pessoa que eu sou crítico. Sim. E isso é uma autocrítica, porque eu sei que no podcast ou testemunho, pode ser que ele não assista, mas um pastor ou centenas de pastores vão olhar para isso, para esse testemunho, esse bate-papo que nós estamos tendo aqui, e vai dizer é verdade, porque eles sabem que eles não estão preparados para lidar com tal situação. Uns vão dizer que é demônio. Sim. Não, porque não, gente, isso é problema psicossomáticos. Sim. Se você não sabe. É coisas que vem agravando até trazer. Essas doenças. Vem trazer a doença. Tanto da depressão, a pessoa chegar até o fundo do poço sem ter ninguém para ajudar. Fundo do poço. Mas continua, missionária. Então, agora você entra no período que eu vou me separar e não tem jeito. Isso aí, quando a minha filha tinha 5 anos, só que nesse processo, nesse final, eu já estava enlouquecendo mesmo. E tudo isso dentro da igreja, tudo isso quase adorando. Quase esquizofrênica. Eu estava quase esquizofrênico, já estava a ponto de eu mesmo ir lá e me internar. Falei, meu Deus, acho que estou ficando doida. Eu não estava suportando mais, assim, sabe? Só que eu vejo que é o cuidado de Deus. E eu pedi, e eu vejo que ele tinha um pouco de dó também, porque, tipo, me pegou uma criança, né? Aí tudo aquela dó. Aí eu falei, não, eu quero o divórcio. Aí ele deu glória a Deus e amém, né? E aí... Separei. E agora? Imagina dentro da igreja, hein? E agora? E louvando. Segura. Não, aí foi feio. Aí foi feio demais, né? É vergonhoso, assim, tipo, e eu comecei a não entender como que a palavra de Deus fala que Deus odeia o divórcio. E eu tava passando por aquilo. Aí eu comecei a entrar em colapso mental mesmo. Aí eu tentei suicídio. Eu não conseguia entender, eu não conseguia aceitar. Eu longe dos meus filhos na semana, né, que era o fim de semana, de sexta a domingo. E eu ficava sozinha e eu tentei suicídio tomando remédios, né? Eu dormia, tipo, na sexta, acordava no domingo, por Deus, sozinha. Né? Passei por isso.
E logo depois, né, nesse processo todo, conheci uma pessoa também que me abusou também, só queria aproveitar, tipo, aí, sabe, Com os 31 anos de idade, com os 30 você, após o divórcio, dentro da igreja. e a pessoa Tudo também isso da dentro da igreja? igreja, tudo isso dentro da igreja, né? Sim. E assim, hoje eu entendo que uma mulher, ela vulnerável, o inimigo ele pode, né, destruir a mente dela, né? E foi agravando, agravando, e eu passando por aquilo, e não entendendo, e questionando. Só que eu sempre tive uma certeza dentro de mim, que eu não consigo explicar essa certeza de que Deus iria fazer algo por mim. E Deus usando meus filhos, eu passando por tudo aquilo, por tudo, tudo, tudo. Conhecer uma pessoa, né? A pessoa, né? Eu conheci, ia na igreja, só que aí quis voltar pro mundo, apanhei, quase morri. Meu Deus. Coisas terríveis mesmo. Apanhei de quase morrer, né? E tudo isso as pessoas olhando pra mim, a Janaína, que canta ao Senhor. Nossa. Até o ponto, né? Mas que pessoas. não casou novamente. Você tava Casei só novamente. casou e passando agora por agressão Isso, física física mesmo. também. E os seus filhos, como que era nesse momento? Meus filhos sempre queriam que eu fosse feliz, né? Porque depois de 15 dias o pai já tava com a outra, né? Então, com 10 dias eu já era divorciada, ele já deu o divórcio. Mas você não entendeu aí que foi um adultério, que ele já havia Sim, traído né? você? Várias questões eu tinha passado já. Sim. Várias outras questões, né? Sei. Várias. E casei de novo, né? Quase morri. E Deus usando os vasos e eu questionando. Senhor, e eu falava com Deus, eu não queria cantar nas igrejas. Eu tô cantando não é porque eu quero, eu tô cantando porque é o Senhor que quer. As pessoas me chamam e eu querendo parar. E eu não entendia como que pode o Senhor usar uma pessoa como eu. Né? Eu ficava, mas como que o Senhor... Tantas pessoas boas aí, pessoas estruturadas psicologicamente, né? No âmbito familiar. E eu aqui desse jeito. E eu comecei a me achar uma pessoa amaldiçoada. Meu Deus. Nesse novo casamento. Não, e eu sempre me achei uma pessoa meio que amaldiçoada. Falei, meu Deus, não é possível um ser humano ser assim, não? Né, eu não entendi. Tanto que eu, da minha parentela toda, eu fui a primeira a divorciar. Sim. E espero que seja a última, para a glória de Deus, né? E passei por isso, né? E eu ia no monte, né? E quando eu separei do pai dos meus filhos, Deus tinha usado o vaso e falou que eu ia casar com um pastor. Imagina eu falar isso e eu passar por tudo isso. Sim, antes, mas né? ainda não era aquele. Não, de jeito nenhum. Oh, meu Deus. Nós estamos aqui em um testemunho. Cantora missionária Janaína, falando aqui a respeito do testemunho. E você que está acompanhando, se inscreva lá no canal. Acompanhe nós. Olha que testemunho. Desde os 12 até chegar nos 31, 32, hoje ela está aqui testificando que houve aquela história que o inimigo às vezes quer dizer para nós que não vai ter mais jeito, que é o fim, que colocou o ponto final. Aí Jesus ele vai falar bem assim, não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi para que vá e dê frutos e os vossos frutos permaneçam. Para você que não conhece, ela é cantora. Se você acessar a Vigília Vasos Escolhidos, ela é participante, coopera conosco. Tanto ela como o esposo, o pastor Carlos, estão sempre conosco na vigília. E nós estamos caminhando aqui por fim, é um testemunho forte, onde ela relata que por um momento ela passa por uma depressão, depois ela tenta suicídio, mas o Deus que nós servimos, Jesus que nós servimos, Ele é a vida, Ele é vida eterna para conosco. Louvado seja Deus. Então agora você é agredida pelo o esposo do segundo casamento. Também não vai render, porque a agressão não tem mulher que suporte. E como que acontece agora
Desse você também engravidou ou não? Graças não a teve Deus, filho? não. Não, né? Sim, então pode continuar aí, nós paramos. Quando você falou que era várias agressões e você na igreja ainda cantando, louvando. Algum momento ele proibia de você ir louvar e Sim. tudo? Ou você louvava, mesmo depois, na minha linguagem, é surra. Depois de uma surra, Nunca consegui parar de louvar. esse é o podcast O Testemunha. Missionária e cantora Janaína, e nós aqui ouvindo esse testemunho impactante. Eu tenho certeza que você que está acompanhando já sentiu ou pegou algo que já aconteceu na sua vida. Mas vai haver uma transformação em tudo isso, né, missionária? Graças a Deus. O casamento primeiro que... Frustrado, né? Outro relacionamento frustrado, e eu acreditando que eu era uma mulher amaldiçoada, né? Não, mas é uma abençoada, porque o Senhor tem abençoado o ministério da missionária, a qual a gente acompanha através das redes sociais, e com um homem de Deus está ali nos bastidores, o pastor Carlos. E siga. Sim. Pode falar. E quando eu fui para a igreja pentecostal, né? Eu nunca imaginei que eu ia cantar nas igrejas, né? E assim, Deus foi me levando e várias coisas aconteceram na igreja também. Para uma mulher solteira é muito difícil fazer a obra do Senhor. Com filhos. Muito difícil. Com filhos, por ela ser solteira, né? Muita perseguição, muita calúnia, coisas terríveis, né? Eu costumo falar que se não fosse Deus, eu não estaria no evangelho, mas quando ele escolhe, né? Ainda que os nossos planos sejam frustrados, o do Senhor jamais serão, né? E eu vivi aquilo, né? E mais um relacionamento frustrado, e muitos ciúmes, dependendo da igreja eu não ia, dependendo do pastor, né? Bloqueava, né? Pastor, se fosse me chamar, bloqueava, né? E palavras muito duras, eu tive que... Coisas terríveis, assim, que na área emocional eu costumo falar que é uma área que o inimigo, ele tenta agir, porque é o meio. Sim. Tem o espiritual, o emocional e o físico. Ele mexendo com o emocional, ele mexe com tudo, ele desestabiliza tudo. O espiritual e o físico fica tudo abalado, fica totalmente, né? Fica totalmente... A gente fica perdido no mundo, né? E foi isso que o inimigo, ele mexeu, foi na minha área emocional, né? E eu falava, meu Deus do céu, não é possível. O que está acontecendo comigo, pai? Tira a maldição, quebra a maldição, né? Eu tô louvando. Eu tô louvando, né? Inclusive, o pai dos meus filhos falou assim, eu só fico com você se você parar de adorar. Olha a palavra. Se você parar de cantar com coisa. Eu falei, como que eu vou parar de adorar? Eu não consigo, eu não posso parar de adorar. Porque adorar é o que me mantém viva. A adoração, para mim, ela vai além da dor. Sim. Além da doença. Inclusive, com 27 anos, eu fui curada de um tumor do colo do útero. Cantando, adorando dentro do consultório médico. Eu tava com dores, né? Inclusive, para aceitar. E fui no médico, ele falou que poderia ser um tumor pelo tamanho, né? E o Espírito Santo, eu não entendia que era o Espírito Santo que colocava no nosso coração. Você vai adorar. Dentro do consultório. E eu achava que era a minha mente. E eu falei, Senhor, se for o Senhor que quer, o Senhor, eu preciso que o Senhor, né mostre pra mim, que o Senhor fale comigo novamente, comprove que é o Senhor que tá falando. E o Senhor comprovou e eu fui falar pra minha mãe, né, pra minha família, pra minha cunhadinha. Aí a minha cunhadinha falou assim, linda, você é muito xarope. Eu vou ter que ir só pra ver se você vai cantar. Porque as pessoas, quando vê a gente na nossa vida dando tudo errado, as pessoas começam a desacreditar. Sim. Até nós mesmos. Até eu mesmo desacreditava de mim, né? E passou um mês, eu fui, cheguei no consultório, falei, doutor, fique em paz aí que eu vou cumprir um propósito com Deus. E depois que eu louvar, o senhor abre o exame.
E eu fui, adorei. Inclusive, era naquela época que saiu aquele louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer... Aí eu fui, adorei. Na hora que eu terminei, eu falei, pronto, doutor, pode abrir o testemunho. Pode abrir o resultado. Aí ele olhou, pegou as folhas assim. Esses crentes é tudo doido. Aí ele falou assim, tá tudo normal mesmo. Eu falei, louvado seja o nome do Senhor. A partir de lá, nunca mais senti dores, né? Só que aí as lutas começaram, né? E fui passando por lutas e lutas e lutas e lutas. E eu cheguei ao ponto de falar, Senhor, eu não vou mais te adorar nas igrejas. Porque eu tava ficando com medo das igrejas. Foi aí que o inimigo entra. Porque a partir do momento que o Senhor lança a promessa e ele vê tudo que a gente passa, o que ele vai fazer? Ele vai tentar... Verdade. Fazer com que algo parecido com a promessa chegue até nós, só que é uma verdadeira pedra de tropeço pra gente cair de cara no chão. Foi aí que veio essa pessoa que tinha muitos ciúmes e ao ponto de bater, e ao ponto de me matar, e ao ponto dos meus filhos quererem matar. Meu Deus. Foi terrível, assim, e eu pensando, meu Deus do céu, o que vai ser de mim agora? Vergonha eu já não tenho mais, porque eu já tô calejada de vergonha, né? Então, não tem mais o que fazer. E eu falei, pela minha filha, vou passar mais uma vergonha por isso, né? E Deus estava usando os vasos, que Deus ia tirar, que Deus não aceitava ninguém relar em mim, que se relasse em mim, Deus tirava, por amor à minha vida, Deus tirava. Ele faz passar vergonha, mas não te perde. E eu louvando a Deus, agradecendo a Deus, porque Ele cuidou, Ele tem cuidado de mim, dos meus filhos. E Deus exterminou a pessoa? Ele tirou. Levou para longe? Levou para longe. Colocou uma outra pessoa, porque geralmente, hoje você vê, acontece muito de um relacionamento. Hoje o que você vê de feminicídio... Terrível. É terrível, mas... Deus já levou a pessoa bem para longe, já colocou uma outra que seria a maneira que ele queria. Sim. E aí você está na igreja agora, louvando a igreja pentecostal. Mas, missionária, não se espanta com isso, não. Sim. Você tem só 30 e alguns pontos. Eu estou com 40, quase chegando em 50 anos. Glória a Deus. E se eu falar para você, perseguição... Ixi. Muitas. Apontar de dedo, uma esfurada pelas costas, aquele que te abraça. Pessoas que eu fico abismado, sabe? Fica abismado mesmo. Tem umas pessoas que convivem com você. E tá acabando. Algumas das minhas pregações são diretamente assim, trazendo o Judas que estava no meio dos na 12. Mesa, né? E sentado à mesa, outro tempo, o ano passado, eu recebi uma mensagem que me desestruturou momentaneamente. Meu Deus. O presbítero mandou uma mensagem para mim e falou bem aqui, nós acabamos de sair de um culto numa igreja em que, após o culto, o nome central era o seu. O meu foi o nome central. Falando mal de mim, uma calúnia que eu digo, meu Deus, eu vou orar. Eu sei quem eu sou, eu sei de onde o Senhor Hoje a gente ri, mas na hora, só Deus. Me desestruturou. Então, e como é agora? Você está na igreja pentecostal, louvando a Deus, perseguida, mas e o varão? Quando é que ele vai surgir a bênção de Deus que você diz, é esse, Senhor? Esse eu vou buscar e... Sim, e eu comecei a ficar meio que traumatizada, né? Desacreditada da igreja, desacreditada de pastores, desacreditada do ser humano, desacreditada de tudo, né? E Deus falava, o Senhor vai colocar uns 3 também. O Senhor vai colocar uma aliança no seu dedo. E eu pensando, até parece. Isso não é pra mim, não. Inclusive, minha mãe até falava, filha, esquece esse negócio de marido, que isso daí não é pra você, não. Imagina, né? Uma mãe que ama tanta gente falar isso, ao ponto de, né? Mas, por um lado, você já vem da perda do pai. Já tem aquela carência emocional, né? Aí o inimigo já usa a carência, porque a carência é uma arma terrível para o inimigo entrar e arrebentar com a gente, né? Sim. E Deus falando, e eu penso, até parece, isso não é para mim não, né?
Só que eu também já pensava, meu Deus, como que eu vou fazer a obra? Eu tinha medo de louvar, eu tinha vergonha de louvar, eu tinha muita vergonha de entrar na igreja sozinha, tinha medo das mulheres, dos homens, então, eu tinha medo dos olhares, eu tinha medo de tudo. Eu entrava nas igrejas, pessoas saíram, mulheres saíram do culto de adorar. Só que eu falava, onde o Senhor me colocar, eu vou adorar. Porque eu costumo falar até pro meu esposo, pensa numa pessoa que tá andando e a pessoa só quer adorar. A pessoa não quer competir com ninguém. A pessoa não quer fazer mais nada, só quer adorar. Deixa adorar. Não quer dinheiro, não quer nada, não quer, só quer fechar o olho e adorar. Porque é o que me mantém viva, Sim. é o que me dá alegria, que me dá paz, né? Que excede todo entendimento. É a adoração. Eu sou movida pela adoração e às vezes eu entro em, né, várias vezes questionamentos, né? E eu falo, meu Deus do céu, vontade de parar. Só que algo vem e impulsiona. Eu sinto que é a presença de Deus que impulsiona Amém. a adorar, Sim. né? Porque a adoração ela faz realmente a gente esquecer da dor, esquecer do desespero, esquecer dos momentos que nós passamos, né? E a adoração que tem me mantido de pé. E eu corri do meu esposo muito, corri mais do que, meu Deus, não atendia. Mandava mensagem, eu não respondia. Vixe, e dependendo de quem mandasse, se um homem mandasse mensagem, dependendo, também não respondia, de tanto medo, né? E eu corri dele, corri muito mesmo. Né? E foi um processo rápido. E Deus falou, é rápido. Né? E Deus tinha falado, você não vai morrer como aquelas mulheres da televisão. Uma missionária da Bahia. Sem me conhecer, sem me ver, sem saber da história. Ela falou, na sua simplicidade, você não vai morrer como as mulheres que estão morrendo na televisão. Glória a Deus. Né? Porque eu vejo que o inimigo quis me matar em todo o tempo. Ele quer matar a gente mesmo em todo o tempo, né? Sim. E em todo o tempo o Senhor guardando. Em todo e aí tempo. aparece o pastor Carlos. Aí apareceu o pastor Carlos, o meu amor, né? E ele com toda a paciência, porque eu falei, ixi, filho, eu sou uma pessoa muito difícil, eu tô muito, né? Ih, você vai ter que ter uma paciência. E ele teve paciência. Lutei mais do que... Né? Eu acompanhei lá o casamento no cartório, Né? mandei uma mensagem. Obrigada. Eu sigo a missionária Janaína, eu acho que foi através do Facebook, Sim. ainda quando eu estava, eu sempre observo muito, inclusive agora na vigília do mês, esse mês mesmo, tem a 22ª vigília Vasos Escolhidos, e a gente vai trazer até uma missionária também, eu observo bastante. Não sou pregador que observo, pego CPF e tudo para usar de revelação. Mas a gente convida e foi quando eu segui a missionária. Uma honra estar com vocês. Eu acompanhei passo a passo todo esse processo, mas pessoalmente nunca havia conversado e hoje para nós aqui da Vasos Escolhidos é um privilégio. Além de ser cantora da Vasos Escolhidos, tá testemunhando é uma aqui. Muito grande. E o pastor Carlos também abraçou esse projeto. A gente não é parceiro, a gente é, como o Salmos de número 133, vivemos em união e quero aqui falar para vocês abertamente que não deixa nós não, vamos continuar. Nós amamos vocês, né? Amamos mesmo. Né? O Senhor sempre com esse carinho, a sua esposa, que o Senhor prossiga abençoando com graça, saúde e livramento, né? E para a glória de Deus, Deus me honrou nessa área que todos, inclusive eu, achei que era uma área como Jericó, amaldiçoada, né? Sim. Né? Uma árvore, eu me vejo como uma árvore que cortaram, mas ao cheiro das águas. Eita glória. Eu floresci. Eu estou florescendo, eu tô saindo lá debaixo da terra. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus, ele me pegou pela mão direita e falou, vem, filha, ainda que todos te rejeitarem, ainda que todos te deixarem, eu não te deixo. Olha aí. Né? Então, o que eu posso falar para vocês que estão me escutando,
O inimigo, por vezes, vai fazer com que nós pensamos que não tem mais jeito pra gente. Que a nossa vida vai parar ali. Não tem mais um futuro pra gente. Só que em todo tempo o Senhor vai falando, eu sou contigo, eu te escolhi, eu te limpo, você quebrou, eu te restauro, eu te renovo, eu te refaço, né? Foi moída. Foi moída, Mas tá aqui. dolorida. Eita, né? Jesus. Sobrevivi mesmo adorando, literalmente adorando. Glória a Deus. E eu vejo que Deus não abriu mão de mim, é por isso que eu não abro mão dele. Aqui tem uma atmosfera espiritual. É verdade, eu tô até com vontade de pular, Estamos num né? bate-papo aqui, eu estou arrepiado. Louvado seja o nome porque do Senhor. nós estamos falando daquele que era, é, e Ele é o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, que faz isso acontecer. Isso é impactante o que você está ouvindo aqui. Deus transforma vidas e Ele entra para fazer diferente. Coloca do lado da mulher um servo de Deus, Verdade. porque tem uma grande serva de Deus. É bem verdade, aqui é revelação, é espiritual, que mesmo assim ainda há uma grande perseguição. Muito. Olhos de inveja, porque pelo casal. Olhos de inveja pelo o que vocês vivem também. Mas vamos até o fim. Porque Deus é conosco. Ele blinda missionários. Ele blinda. Blinda. Uma das petições na minha oração com a minha esposa, a gente tem costume de orar junto. Nós também. Blinda, Senhor. Blinda a nossa vida. Coloca um muro. Em nome de Jesus. Mas blindado mesmo, para que, igual o salmista diz, que nenhuma seta nos atinja. Em nome de Jesus. Então, continue para a gente estar terminando. Sim. E com toda a paciência do mundo, assim, não era nem para ele ter paciência comigo. Mas ele tem que ter, até hoje, né? Estou no processo de todos nós, enquanto estiver vivo, tá no processo de transformação, né? Sim. E se Deus falou que ele vai fazer algo, ele faz. Porque isso que eu estou vivendo hoje já é os brilhos do que Deus tem feito na minha vida. Só de eu estar aqui, só de eu adorar, só dele não ter abrido mão de mim, só dele ter me livrado do suicídio, né? E é por isso que eu não paro. Às vezes eu tô querendo parar. Lógico, logo o Espírito Santo vem e me pega e eu falo, não, eu não vou parar, eu vou adorar. Tá doendo? Vou adorar. Ah, tô chorando, vou adorar. As pessoas estão olhando feio, vou adorar. Vou adorar na dor, em todo tempo, porque enquanto a gente adora, parece algo pentecostal disso, fala um jargão pentecostal. Enquanto você adora, o Senhor cuida da sua casa. Sim. Mas é literalmente o que a gente vive. Certo. Enquanto gente, eu nunca tinha trabalhado, pastor. Eu trabalho agora. Eu sempre fui cuidada pelo Espírito Santo. Sim. Minhas vestes, meu sapato, eu ganho roupa, o Senhor me brota dinheiro e não sei o que, e cuida do meu cabelo, e cuida de tudo. Cuida dos meus filhos, livra eles da morte, livra dos ataques, livra. Eu tenho vivido isso. Tá blindada. Tô blindada. Né? Não importa o que aconteceu, eu vejo Deus agindo na minha vida. E é por isso que eu vou adorar. Amém. Porque eu sou muito grata ao Espírito Santo por ele ter cuidado da minha mente, não ter deixado que o espírito da loucura entrasse na minha vida, Sim. porque eu pude sentir ele do meu lado. O espírito da morte, o espírito da loucura, né? E o Senhor tem me guardado. E o que eu tenho para falar, adore com gratidão, adore, 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 aconteça o que acontecer. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Ele sempre vai prover nas nossas vidas. Ele nunca vai deixar uma lacuna na nossa vida. Ele vai prover de novo e de novo e de novo. E é por isso que eu adoro com gratidão. E eu sinto muita gratidão de estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada pelo cuidado. Que o Senhor recompense com tudo que há de melhor, né? Com paz, com alegria, com prosperidade. E que a presença do Senhor nunca nos falte. Que falte tudo.
menos a presença. Amém. Louvado Nós estamos seja Deus. chegando ao fim desse testemunho edificante. Cantora missionária Janaína, para nós é com muita alegria. Pena que temos que encerrar porque estamos dentro de um tempo, mas somos gratos pela sua vinda. Que Deus continue abençoando o seu ministério, Em nome de Jesus. o seu casamento, a sua família, Amém. o ministério do nosso amigo Pastor Carlos. Você louva, ele prega. Que Deus os leve Em nome de em Jesus. lugares onde ele tem. Eu sei que tem promessa aí. E como é que a gente faz? Eu sei como faz, mas passa por os telespectadores que nos acompanham e outros que ouvem também. Sim. Como que faz para convidá-las para estar cooperando, louvando? Amém. Pode falar rede social, telefone, fica à vontade. Gente, para mim é uma honra adorar a Deus juntamente com vocês. Não importa se é na rua, se é no templo. Aonde me chamar para adorar, eu vou com toda a alegria do mundo. Meu Facebook, meu Instagram é Janaína Barbosa. Para nós vai ser um prazer imenso estar com vocês. Em nome de Jesus. Então é isso. Esse é o programa O Testemunho. Acesse Vigília Vasos Escolhidos e participe conosco. Quem sabe um dia não seja você que esteja sentado ali do lado contando o seu testemunho. Eu sou o presbítero Valdo Souza e estamos chegando ao fim de mais um podcast, O Testemunho. Deus abençoe. Beijo.